Nós já abordamos aqui no canal que nos últimos anos, principalmente aí nesse contexto da pandemia, houve um aumento da frequência de ansiedade e de depressão na população, de maneira geral. E nos jovens, essa tendência foi ainda maior. E a gente tem tentado agora verificar quais são as consequências desse aumento de ansiedade e depressão nos comportamentos de uma maneira geral. Porque tristeza, angústia, ansiedade, medo podem impactar os nossos padrões de comportamento e gerar, como consequência, as compulsões. O que são compulsões? São comportamentos que as pessoas fazem repetidamente, como que sem controle, como se fosse um comportamento obrigatório que tem a ver com uma tentativa de alívio dessas alterações de humor e desses sintomas de ansiedade. Então, quando as compulsões elas se tornam presentes e aí atrapalham a vida da pessoa, isso pode se constituir num problema de saúde mental, né? E o que a gente tem visto, também aumentado pelo contexto da pandemia, mas já vinha como uma tendência crescente, é o da compulsão por telas, pelo uso da internet, do celular, das redes sociais. E como que a gente verifica isso? Quais são os indicadores para que você perceba se o uso das telas está sendo compulsivo? É quando, por exemplo, você fica irritado ou mal-humorado quando não tem acesso ao celular, quando não pode checar as redes sociais, ou quando tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa, se está sem conexão, sem acesso à internet, ou quando você está numa reunião com amigos, numa situação de família e não presta atenção nas conversas, não está presente ali porque está ali vivendo alguma coisa no celular, está prestando atenção ao celular e não ao que está acontecendo ao seu redor. Esses podem ser sinais de uma certa dependência, ou pelo menos uma perda de controle em relação a esse comportamento. Um outro ponto aí que merece destaque é quando esse uso do celular, esse uso do computador, ele interfere com o seu horário de dormir. Você não consegue se desconectar, se desligar, e inclusive as recompensas que vêm pelo celular, as curtidas, as mensagens, as notificações, elas acabam mantendo você ligado e precisando checar, Isso gera um atraso para a hora de dormir e no outro dia, para quem estuda, para quem trabalha, consequentemente, sonolência, mau humor, cansaço, irritabilidade, dificuldades de concentração, de aprendizagem. Inclusive, pessoas que estudam ou trabalham acabam fragmentando a atenção porque estão ali se dedicando ao seu estudo e param para checar o que apareceu ali no celular. Nós já também falamos sobre isso aqui no canal e vou colocar aí para vocês o link do vídeo. Então, se você percebe essas alterações, é importante se questionar, quem que está controlando quem? Se você está controlando o uso do celular, da rede social, ou se é ele que está te controlando. Porque quando isso acontece, é importante buscar alguma ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, para entender esses padrões de comportamento, como eles se originam, e como também poder fazer diferente aí a partir disso. E um dos fatores aí que eu gostaria de chamar a atenção, eu sempre trago alguma coisa de pesquisa, que são achados interessantes, é de que uma das funções desse uso do celular compulsivo é de fugir do tédio, é de lidar com o tédio. Quando a pessoa se encontra num estado de tédio, de estar entediada mesmo numa situação, ela busca o celular para conseguir uma emoção positiva, E isso inclusive faz com que algumas pessoas joguem, apostem, que aí nos leva aí ao segundo ponto que eu vou comentar nesse vídeo. Então, pesquisadores da Universidade de Waterloo,
identificaram isso, que pessoas que têm tédio intenso jogam nos smartphones para escapar ou aliviar esses sentimentos, né? Então, o problema é que essa correção do tédio é que faz com que a pessoa acabe precisando buscar esse mecanismo o tempo todo como uma forma de recompensa, né? O que leva, então, à dependência desse mecanismo aí. E aí, 2 pontos, né, que eu destaco são também, né, a compulsão por compras, né, porque aí existe uma satisfação, uma gratificação imediata. Muitas vezes, até alguns pacientes me relatam, o que se compra são coisas não tão úteis, são coisas supérfluas que são compradas sem muito planejamento, né, e que acabam satisfazendo alguma necessidade, seja de lidar com o tédio, de angústia, de um determinado momento. Depois aquilo, além de ter sido um gasto desnecessário, não traz grandes benefícios para a pessoa. E outro é o jogo patológico. É quando, a partir da internet, né, sites de apostas, sites de jogos, fizeram com que esses jogos se tornassem muito mais acessíveis, né? Fazendo com que pessoas acabem usando a internet como uma forma de apostar. Então, algumas dicas aí que mostram que o jogo está excessivo é quando a pessoa se propõe a jogar um determinado tempo, mas ela acaba passando muito daquele tempo. Então ela vai jogar 1 hora, mas ali ela passa a madrugada toda. Ou ela vai apostando maiores quantidades aí de dinheiro, né? E vai tendo complicações financeiras, também complicações sociais, prejuízos nos relacionamentos, queda da produtividade no trabalho. Então, se há algum desses componentes, né, aí fica importante pensar na questão do jogo patológico, né, e da dependência em jogos eletrônicos. Mesmo aqueles em que não há apostas, né, existem pessoas que acabam ficando horas ali e trocando a vida, né, fora do digital pela vida do jogo, com consequências, com prejuízos sociais no desenvolvimento muito relevantes. Então, se você tem alguma dessas situações, né, de um vício pelo celular, de uma dependência de checar a todo momento as redes sociais, se você não consegue se imaginar sem o acesso à internet, ou ainda tem alterações de humor, de ansiedade, experimenta tédio, né, ou já vivenciou uma situação de compulsão por compras desnecessárias na internet, por jogos eletrônicos, né, numa situação de dependência ou ainda de apostas trazendo prejuízos financeiros, são todas situações que estão dentro aí desse bloco de compulsões que estão relacionadas com a internet, o celular, as redes sociais. Então aí é interessante procurar a ajuda de um profissional de saúde mental para tratar dessa questão aí das compulsões. Aí eu te espero no próximo vídeo, que a gente vai falar um pouco sobre mais consequências, né, da tecnologia, do uso dos celulares e das redes sociais na saúde mental, na autoimagem, nos relacionamentos, principalmente dos jovens. Então te espero no próximo vídeo.